o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs,
também os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais e que hoje terão oportunidade, já que estamos limitados aqui à presença, de poderem comungar ao término da celebração. E desse modo nós já temos uma evolução do ano passado, que eu acho que foi bem mais restrito. É claro que nós queremos estar com a igreja plena de pessoas, com tantas outras missas, em tantas outras igrejas, mas nosso tempo realmente está um pouco lento. Mas eu creio que, pouco a pouco, nós vamos conseguindo vencer tudo isso que estamos passando. E a Eucaristia, sem dúvida, vai nos dando essa força rumo aos céus e também para nós caminharmos com coerência aqui na terra. Tem um grande santo da igreja, São João Maria Vianney, ou Santo Cura d'Ars, que diz o seguinte: se nós soubéssemos a riqueza, a preciosidade que é a Santa Eucaristia, quando soubéssemos que teria uma missa, nós deixaríamos tudo e correríamos para aquela igreja para poder participar. Se nós tivéssemos de fato essa consciência, como nos lembra Cura d'Ars, a nossa vida seria outra, porque nós conformaríamos cada dia essa certeza do amor de Deus em nós, que vem se resumir de modo tão generoso, tão humilde, como alimento para nós. A festa que hoje nós celebramos, ela remonta ao ano de 1260, 1264, quando, diante da dúvida que havia da presença real de Jesus na Eucaristia, acontece o milagre eucarístico e Santa Juliana de Falconiers, ela então sugeriu de fazer essas procissões para manifestar publicamente a devoção e o amor à Eucaristia. Então, desde lá, a quinta-feira que sucede depois da oitava de Pentecostes, nós temos então esta grande solenidade para manifestarmos publicamente o corpo e o sangue de Jesus a todas as pessoas, aos que creem e também àqueles que não acreditam. Nós cremos verdadeiramente que Jesus está presente, corpo, alma, sangue e divindade, no Santíssimo Sacramento que Ele nos deixou. E o Evangelho de hoje narra justamente aquele momento da Quinta-feira Santa, quando o Senhor se reúne com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. E nessa celebração pascal, Ele então deixa este legado, esta ordem, que até hoje nós a mantemos diariamente nos altares das nossas igrejas. Jesus entrega o pão e o vinho como seu corpo e seu sangue. Ele faz um ritual antecipando o que aconteceria na sexta-feira, porque na sexta-feira, então, o seu corpo e seu sangue serão pregados na cruz. Então, desse modo, essa antecipação como sacramento, como alimento, ela é essencial para a vida do discípulo e da discípula de nosso Senhor. Desse modo, queridos irmãos e irmãs, nós não podemos nos aproximarmos da Eucaristia se não tivermos aquela plenitude de desejo e também a manifestação de querer aperfeiçoar a nossa vida cada vez mais. O Papa Francisco lembra, e isso realmente é muito importante, a Eucaristia ela não é prêmio, ela é remédio. É um remédio para todos nós, porque nós continuamos pecadores, nós continuamos saindo do caminho várias vezes, mas nós sempre precisamos recorrer a este remédio para curar as nossas feridas, curar os nossos erros e nos manter nessa caminhada. Da mesma forma que nós precisamos nos alimentar, e graças a Deus, nós aqui temos oportunidade de fazer várias refeições ao dia, nós não podemos prescindir também deste alimento da alma, essa presença rica do sacramento, da vida divina em nós. Deus se despe tanto que Ele se resume, mas ao mesmo tempo é gigante essa presença, numa partícula de pão, numa gota de vinho. E essa multiplicação que acontece é o sinal do milagre. Para nós que cremos, o momento da consagração transforma aquelas espécies do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor. E essa oportunidade que temos de preservar
No sacrário e em todas as igrejas nós temos os sacrários que preservam a reserva da consagração, é sinal de que Jesus também está ali. Por isso a alegria também ao passarmos em frente às igrejas, e aqui eu vejo essa devoção, as pessoas muito carinhosamente, devotamente traçarem o sinal da cruz ao passarem em frente às igrejas. Isso é muito rico. Isso mostra que nós estamos reconhecendo que Jesus está naquela casa, Jesus está naquela igreja, e aquela casa também é nossa. Por isso nós podemos entrar, fazer a nossa oração e depois manifestar, por que não, a adoração ao Santíssimo. A adoração nos leva a contemplar, a estarmos em silêncio com o Senhor e confirmar a nossa adesão a Ele. Essa adesão que nós fazemos, ela deve ser transformada em gestos, em ações, em práticas de caridade, de fraternidade, de amor. A comunhão é o sacramento central da nossa igreja. Sem a Eucaristia, sem o corpo e o sangue de Jesus, nós deixamos de ser igreja, porque é ela que nos reúne. E vejam que ela nos reúne ao redor da mesa, do altar. O sacrifício que acontece na presença de Jesus nos congrega como irmãos e irmãs. A riqueza da mesa, ela é simbolicamente muito forte. Temos perdido um pouco esse ritual, a correria do dia a dia, de nos sentarmos à mesa com a família, de partilhar do alimento, de dividirmos as dificuldades do dia, de partilhar as conquistas, as alegrias. E às vezes acontece isso apenas uma vez por semana, no domingo, quando é possível, mas nós não podemos prescindir disso. A refeição que Jesus nos deixa também é uma mesa. A mesa do pão, a mesa da palavra. E na missa nós temos a junção dessas duas mesas. A mesa da palavra, a mesa da Eucaristia. Essas duas mesas que fortificam o nosso ser, a nossa alma, para seguirmos adiante. Temos um beato na nossa igreja, o beato Karl Acutis, creio que muitos já devam ter ouvido falar. Ele tem uma frase, né, é um jovem, e essa juventude dele, o amor que ele tinha à Eucaristia, também devem contagiar a nossa vida. Ele diz, a Eucaristia é a minha autoestrada, ou a minha estrada para o céu. Sem dúvida. Quando nós comungamos, nós temos o céu dentro em nós, nós temos a presença de Deus em cada um de nós. E essa presença nos une como igreja. Nós fazemos comunhão com toda a assembleia, com todos aqueles que comungam do corpo e do sangue de Jesus. Daí então a necessidade de percebermos se estamos vivendo essa comunhão com a igreja, com Deus e também com os irmãos. Se a Eucaristia der aquela enroscada na garganta, é porque eu tenho que acertar alguma coisa na minha vida. Eu preciso recuperar alguma situação, um perdão, ou conceder o diálogo, porque a nossa vida ela vai ser trincada, ela não vai ter aquele sentido de unidade plena. E a Eucaristia é um sacramento de unidade. A Eucaristia, ela nos leva a termos Deus dentro de nós. E se temos Deus e podemos recebê-lo, se somos irmãos uns dos outros, não tem como nós nos separarmos uns dos outros. Por isso que a Eucaristia, ela nos faz viver essa graça da comunhão. A comunhão de irmãos, a comunhão com Deus. E a partir deste banquete de peregrinos aqui na terra, comendo do corpo do Senhor, ouvindo a sua palavra, é importante que as nossas atitudes, o nosso testemunho, seja coerente, tenhamos coerência com aquilo que realizamos. Senão a gente comunga uma coisa, professa uma fé e vive outra totalmente diferente lá fora. Isso é incoerência. E essa incoerência rompe também com esse desejo de sermos outro Cristo aqui na terra. Cada vez que nós celebramos a Santa Missa, temos essa narrativa da instituição da Eucaristia. Jesus disse,
fazer isto em memória de mim. Não é apenas vamos lembrar o que Jesus fez, mas a memória aqui ela tem um significado muito mais pleno. A memória aqui ela significa atualização, ela significa presença real. Não é simplesmente uma recordação, um pensamento distante de 2000 anos, mas é Jesus que se faz presente. Aquilo que o sacerdote realiza no altar é graça e obra do Espírito Santo. O padre é apenas um canal. E ainda bem que Santo Agostinho disse, olha, por pior que seja o padre, por mais pilantra que ele seja, a graça do sacramento acontece, porque além dele está a graça de Deus. Então nós temos que acreditar nisso, essa presença viva do Espírito Santo. E nos esforçarmos para termos, sem dúvida, uma vida com coerência e com amor. A transubstanciação, que foge à nossa racionalidade, deve ser suplantada pela fé. Então, recebermos a Eucaristia é um ato de fé, é uma generosidade de Deus em nossa vida. É um tesouro que Ele nos dá, uma arca preciosa que Ele nos concede e que nós não podemos deixar de lado jamais. Por isso o zelo, ao entrarmos na igreja, fazemos a nossa genuflexão diante do Senhor, ao comungarmos, ao estarmos diante do Santíssimo, o joelho se dobra, porque nós sabemos que ali é o próprio Deus. E diante de Deus nós não temos outra coisa, senão o tremor que vem junto com o temor que é nos colocarmos à disposição de Deus. Esse temor que nos leva à confiança, o temor que é dom do Espírito Santo. Este dom deve ser cultivado na nossa vida. Se quisermos nos colocar acima de Deus, então nós já perdemos aí aquela obediência, aquela sensibilidade em percebermos que precisamos do Senhor o tempo todo. Nós não conseguimos viver sem Ele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, mas se a gente quiser fazer sem Ele, o caminho vai ser muito mais complicado e muito mais difícil. Todos nós passamos, mas Deus permanece, e a Eucaristia permanece conosco até hoje. Então que esta manhã, dessa solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, possa animar a nossa caminhada de igreja, animar os nossos trabalhos pastorais, perceber que somos homens e mulheres servos, como Maria Santíssima foi, nos colocarmos como escravos de Deus para o trabalho. E nota-se aqui, nessa comunidade, o zelo, a sensibilidade. Já quero aproveitar também esse momento para agradecer toda a equipe litúrgica, ministros, músicos, a pastoral da comunicação, enfim, todos os que trabalharam aqui para que essa manhã acontecesse. E não foi uma ou duas pessoas, foram várias, né? E tenho certeza que muitos outros também gostariam de colaborar e estar aqui. Mas pouco a pouco nós vamos retomando as nossas atividades. E esse zelo, querida comunidade, deve ser ratificado todos os dias, confirmado diariamente, porque nós temos um Deus para servir, não só Ele, mas na pessoa dos irmãos e irmãs. Então, continuem zelosos, continuem generosos, continuem bondosos, fraternos, caridosos, porque tudo isso faz diferença. E quando colocamos amor naquilo que preparamos para o Senhor, então a nossa casa fica completamente bem arrumada. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia que quando ia receber a Eucaristia, ela fazia todo um processo espiritual para poder acolher o Senhor. Então ela convidava os anjos para estar com ela, os santos, toda a igreja, preparava o seu coração com flores, com alegria, e sabia que a presença de Jesus ali seria tratada com a maior delicadeza que ela poderia prestar. Então nós também temos que ter isso. Preparar uma celebração é nos colocarmos diante de Deus, é trazer todo esse cuidado para vivermos este momento. E foi isso que aconteceu hoje. Todos nós nos dispomos, tapetes, flores, lenços, daqui a pouco a distribuição da Eucaristia para todos nós, para termos essa coragem de seguirmos adiante.
Então imitemos o exemplo dos santos e santas, a orientação da nossa igreja, para que não percamos jamais a fé na Eucaristia e que hoje possamos professá-la de modo mais pleno e mais sincero em nossos corações.